Caros irmãos e irmãs, hoje nós vemos o 14º capítulo do Evangelho de São Lucas. Por que o padre começa assim? Para dizer que nós já estamos caminhando para o final do Evangelho de São Lucas. No 14º capítulo muitas coisas já aconteceram. Jesus já pregou para muita gente. Jesus já realizou muitos sinais, muitos milagres. Nessa altura do campeonato, Jesus já tinha multiplicado pães, Jesus já tinha ressuscitado uma pessoa, Jesus já tinha curado a tantos cegos, mudos, surdos, coxos. Jesus já tinha inclusive dado ordens à natureza, e até mar e vento obedeciam a ele. Por que isso é importante, meus filhos? Porque na medida em que Jesus já tinha feito tanto, a fama de Jesus já tinha se espalhado por muitos lugares. Todo mundo parecia querer conhecer quem era essa figura, Jesus de Nazaré, aquele que pregava diferente dos outros, aquele que tinha autoridade na fala, que tinha verdade no modo que dizia as coisas, aquele que pregava e encantava. Era como se o nome de Jesus estivesse, e aqui o padre vai colocar entre muitas e muitas aspas, na moda. Todo mundo queria ver quem era esse tal de Jesus, profeta que tinha surgido da Galileia. Todo mundo queria saber. Todo mundo queria responder, por curiosidade, quem era essa pessoa capaz de curar, quem era essa pessoa capaz de ressuscitar, quem é esse? O Evangelho de São Lucas vai dizer que até o mar e o vento obedecem. Vejam, naquela grande multidão, talvez muitas pessoas já tinham sido verdadeiramente tocadas pelo Senhor. Talvez muita gente já tinha sido tocada por Jesus e já tinha se tornado um verdadeiro discípulo dele. Mas também é verdade que naquela multidão, pode ser que muitas pessoas estavam ali simplesmente por curiosidade. Muita gente estava ali porque queria ver Jesus fazendo alguma coisa. Talvez porque queriam que Jesus realizasse algum milagre, algum espetáculo da fé. Talvez estavam caminhando com Jesus porque queriam comer o pão que ele podia dar. Pão que havia alimentado com 5 pães, mais de 5.000 pessoas. Talvez alguns estivessem ali muito preocupados com aquilo que Jesus podia oferecer, podia dar. E vejam, meus irmãos, Jesus podia se sentir muito feliz com esse sucesso. Jesus podia se sentir muito inclinado a achar que ele, sabem, a pegar o seu coração àquela fama momentânea. Multidões estão me seguindo. Mas hoje a gente percebe no Evangelho que para Jesus sucesso nesse mundo não significa absolutamente nada. Hoje a gente vê no Evangelho que números para Jesus não significam absolutamente nada. Jesus não quer multidões, Jesus quer discípulos. Jesus não quer alvoroço, Jesus quer gente comprometida, quer um povo de verdade. Vejam, meus irmãos, vamos imaginar a cena do Evangelho. Eu imagino uma grande multidão e talvez houvesse muito barulho naquele lugar. Em outros textos da Sagrada Escritura, nós vamos ver que a multidão era tão grande que as pessoas se comprimiam para estar próximas ao Senhor. Imaginem toda essa situação, gente se comprimindo, gente falando alto, gente pedindo cura, gente pedindo isso, gente pedindo aquilo, caminhando, e de repente Jesus para. Talvez todo mundo tenha feito silêncio porque imaginaram, está chegando um momento importante, ele vai fazer alguma coisa. Então ele se vira e começa a pregar. Se vocês querem ser meus discípulos, precisam desapegar do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do esposo, da esposa, do filho, porque quem não se desapegar, não vai poder ser meu discípulo. A palavra que Jesus usou no grego, meus filhos, é ainda mais impactante do que aquela que nós traduzimos hoje. Se a gente fosse traduzir literalmente o que o original está dizendo, Jesus pregou o seguinte: quem não odiar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o filho, a filha, a esposa, não pode ser meu discípulo. Obviamente a gente não está falando aqui de ódio propriamente dito. Aquele que nos mandou amar até os inimigos, como nos mandaria odiar alguém? Se tratando de um pai e de uma mãe, não se trata sobre isso. Mas Jesus aqui está utilizando uma imagem, aquela figura de linguagem do exagero, a hipérbole. Jesus quer chocar o coração daquelas pessoas. Jesus quer impactar aquela multidão. Isso por quê, meus filhos? Mais uma vez, nós estamos no 14º capítulo.
Desde o 9, Jesus está caminhando para Jerusalém, está chegando em Jerusalém. É o momento de que aquela multidão realmente se decida. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, meus filhos, com certo exagero, que se ele for qualquer coisa no nosso coração, a gente não vai dar conta de chegar até o fim. Hoje Jesus está dizendo para a gente que se a gente quer ser verdadeiro discípulo, nós precisamos aprender a dar a Ele a prioridade. Deus quer ter prioridade no nosso coração, ou melhor dizendo, Deus quer ser prioridade no nosso coração. Jesus quer ser prioridade. A pregação de Jesus gira em torno de uma única questão: até onde você é discípulo, ou que diz que é discípulo, até onde você está disposto a ir para amar o Senhor, até onde você está disposto a ir por amor, meus irmãos. Você que já é casado, já é casada, você que já tem cabelo branco, eu tenho certeza que você já entendeu na sua vida que o amor não é simplesmente um sentimento, uma coisa bonitinha, mas o amor é marcado por uma atitude chamada decisão. Que amor muitas vezes vai significar renúncia, que o amor vai exigir muito da gente, o amor vai exigir da gente se sacrificar, se mortificar, em prol daquele a quem nós amamos. Então Jesus está dizendo, até onde teu amor chega? Qual é o limite do teu amor? Até onde você está disposto a ir por mim? Estamos caminhando para Jerusalém, se for para voltar, volta agora, depois não vai ter como, depois vai ter que ir até o fim. Até onde você está disposto a ir? Depois de utilizar essa imagem do ódio, Jesus então diz, se alguém quer ser meu discípulo, vai ter que tomar a cruz e me seguir. Talvez para a gente essa palavra não impacte tanto, porque a gente já transformou a cruz numa coisa bonitinha. A gente já entendeu que a cruz era a escada de salvação. A gente já entendeu que a cruz é o instrumento que Jesus usou para nos salvar. Mas vamos nos colocar no lugar daquela multidão, meus filhos. Quando Jesus diz, vocês precisam tomar a sua cruz, eles voltavam lá naquela condenação romana. Era simplesmente a pior condenação possível. Era a morte mais humilhante. Era a morte mais degradante. Era a morte mais repulsiva que alguém poderia ser condenado no Império Romano. Porque a pessoa era condenada a uma tortura até a morte. A pessoa não morria das dores dos cravos. Não morria, meus filhos. Mas a cruz, o modo como ela foi feita, fazia com que a pessoa se asfixiasse, se permanecesse numa posição de descanso. Então, lutando pela própria vida, aquela pessoa tinha que apoiar todo o peso sobre os cravos. E ela tinha que ali sofrer aquela dor para conseguir respirar. Mas uma hora, já cansada de sofrer, ela começava então a tirar a força dos pés. E soltando o preso nos braços, asfixiava. Era uma morte tão dolorosa, meus filhos, que gerava repulsa em quem via. Uma morte tão dolorosa que gerava, vou dizer até nojo, em quem assistia. Uma crucifixão. O que Jesus está dizendo é, se você quer ser meu discípulo verdadeiramente, você tem que estar disposto a tudo. Tem que estar disposto a ser humilhado. Tem que estar disposto a ser perseguido. Você tem que estar disposto a me amar mais do que a sua própria vida. Mais do que a própria vida. É o momento, meus filhos, em que o Evangelho nos desafia. Momento em que o Evangelho nos coloca contra a parede. Hoje, assim como foi para os discípulos daquele tempo, é o momento da gente sentar e calcular a nossa vida. Jesus está dizendo, é o momento de você calcular. Ei, coloca na ponta do papel. Será que o teu amor chega até o fim? Porque pode ser que você comece essa empreitada, mas se você não estiver consciente do lugar onde essa empreitada vai te levar, talvez no meio do caminho você desista. Se você não entender que no meu caminho vai existir sofrimento, que no meu caminho vai existir morte, que no meu caminho vai existir cruz, pode ser que quando os sofrimentos começarem a chegar, você se revolte e saia, e não permaneça na minha presença. E como será triste, porque vai ser uma pessoa que começou a construir e não terminou, que começou a guerrear, mas foi humilhado e perdeu, porque não tinha forças, porque não tinha se preparado para viver aquele momento. Vejam, meus filhos, Jesus hoje está dizendo para a gente, Ele não quer discípulos frouxos. Desculpem a palavra dura. Se forem reclamar com alguém, reclamem com ele. Afinal, não foi o Padre Thales que escolheu o evangelho de hoje. Para mim seria mais fácil pegar um trecho que Jesus está curando alguém e dizer, Jesus hoje quer te curar. Mas hoje a palavra está assim, meus filhos. É decisão. Jesus não quer ninguém enganado aqui. O combinado não sai caro. Ele está combinando. Quer me seguir? É essa a condição. Quer ser chamado meu discípulo? É essa a condição. Quer que eu seja o teu caminho? Então vai atrás de mim. Mas vai sabendo, eu estou caminhando para Jerusalém.
mas vai sabendo, eu estou caminhando para a morte, mas vai sabendo, estou caminhando para a cruz. E se quer ser meu discípulo, vai ter que caminhar comigo até lá. Existe um pregador que na minha época de juventude, eu lembro que todas as pregações que ele fazia nos retiros da minha paróquia, ele sempre levava um crucifixo. Já no final das pregações ele virava o crucifixo ao contrário. E ele dizia: está vendo que tem um lugar vazio? Estão vendo que tem um lugar vazio na cruz? Esse é o teu lugar. Jesus deixou vazio para você, para que você entendesse que o lugar do teu coração é estar do lado dele, na cruz, meus filhos. Vejam, para Jesus não basta metade, meus irmãos. Para Jesus não basta um pedacinho. Jesus quer tudo, todo o nosso coração, todo o nosso comprometimento, toda a nossa alma. O verdadeiro discípulo é aquele que precisa estar disposto a perder para ganhar. Que lógica de Deus, meus irmãos, que lógica, que sabedoria de Deus que muitas vezes não consegue entrar na nossa cabeça. Como é difícil para a gente compreender que na lógica do reino a gente precisa perder para esse mundo, perder para essa vida, estar disposto a tudo, entregar para tudo nele e receber, meus irmãos. Como é difícil reconhecer a sabedoria de Deus. E a gente pode olhar para a primeira leitura que fala da sabedoria e vai dizer que a nossa sabedoria, como ela é limitada, como ela é pequena, nós temos dificuldade para entender mesmo o que está ao alcance das nossas mãos. Meus irmãos, como a gente poderia compreender essa verdade que é eterna? Deus está ensinando para a gente coisas que vão além da nossa compreensão. No nosso coração a gente vive na lógica de fugir sempre da dor e de buscar o conforto, de buscar prazer, de buscar aquilo que vai me dar algo momentâneo. E Jesus está dizendo, o caminho do reino não é por aqui, você pode seguir esse caminho, mas vai sabendo que ele não vai te levar para o céu. Mas o caminho que eu estou te apresentando é um caminho de cruz, um caminho de renúncia, um caminho de morte, mas é um caminho que vai te fazer feliz. Como é difícil para a gente compreender isso, que na verdade sofrer por amor vai fazer a gente feliz. Como é difícil, meus filhos. Hoje a palavra de Deus faz a gente perceber como os caminhos do Senhor estão acima dos nossos caminhos, como os pensamentos do Senhor estão acima dos nossos, como nosso modo de pensar, vai dizer a primeira leitura de hoje, é tímido, é pequeno, é incerto, é enganoso. Hoje Deus nos chama a nos colocar em suas mãos. É um chamado para que a gente viva segundo a lógica de Deus, segundo o modo como Deus enxerga as coisas. A nossa sabedoria, o Padre já disse, é falha, é limitada, mas a sabedoria de Deus poderia ser resumida numa única palavra. A sabedoria de Deus é a cruz, meus irmãos. São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, a linguagem da cruz é uma loucura para os que se perdem. Para quem não está na igreja, para quem não frequenta, para quem ainda não compreendeu o amor de Deus, meus irmãos, a cruz é como se fosse um cálculo que não fecha. Para quem não entendeu o amor gigantesco de Deus, a cruz nunca vai entrar na cabeça da pessoa e vão dizer da gente, você está maluco, não dá para viver assim. Mas para os que foram salvos, para nós, a cruz é uma força divina. São Paulo ainda prossegue dizendo aos Coríntios, os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para os eleitos, a cruz é a força de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Às vezes vai acontecendo que a gente está pregando na missa assim, meus filhos, e Deus parece que vai completando a nossa homilia. Eu preguei quase exatamente o que eu preguei na missa das 7. Mas no momento da comunhão, Deus falava no meu coração que Ele não nos pede algo que Ele mesmo não tenha feito. Ele está pedindo para ser prioridade no nosso coração, porque Ele um dia fez de nós prioridade para Ele. Ele está pedindo para ser a nossa vida, porque um dia Ele fez de nós a sua vida, fez de nós mais importantes do que a si mesmo, e a prova disso foi porque morreu numa cruz por nós. Meus irmãos, que Deus nos conceda sermos gratos a esse amor, que Deus nos conceda entender e caminhar com o Senhor até o fim, mesmo que custe, mesmo que doa,
mesmo que seja difícil, a cruz é a escada que me levará para o céu. A cruz é o caminho que vai me levar a habitar para sempre no seio do meu Pai. Que a gente não tente adocicar a palavra, meus irmãos, modernizar, censurar o Evangelho, porque somente a verdade de Jesus, com toda a sua exigência, vai fazer de nós os santos do nosso tempo. Eu gostaria de terminar essa reflexão com a frase de um padre chamado Padre Cafarel, fundador do movimento das equipes de Nossa Senhora. Ele dizia: teu amor sem exigência, falando com o Senhor, me diminui. A tua exigência sem amor me revolta, mas o teu amor exigente me engrandece. Que o amor exigente do Senhor, meus irmãos, produz em nós aquilo que os santos entenderam. Pode parecer muito difícil viver desse modo, pode parecer quase impossível colocar o Senhor acima da própria vida, mas quando a gente olha para os santos, a gente vê que é possível. Quando a gente olha, por exemplo, para os mártires, meus irmãos, nós vemos essa palavra sendo vivida em toda a sua radicalidade. O mártir foi aquele que entendeu que a vida do Senhor, que a fidelidade ao Senhor, que estar unido a Jesus, vale mais do que a própria vida. Que Deus nos conceda esse amor abundante a Ele, esse amor generoso a Ele, essa coragem de tudo perder, para tudo receber no Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, professemos juntos a nossa fé.